Olá, meus amigos do Fato Jurídico, e hoje nós temos mais uma edição do podcast Fato Jurídico, edições iniciais de 2025. Fato Jurídico, uma parceria Fato Jurídico e Rede Smart de Comunicação. E hoje o tema que nós vamos trazer aqui é um tema que está fresquinho, um tema de relevância agora: crimes eleitorais e aspectos jurídicos, práticos, jurídicos e práticos aqui no Brasil. Nós tivemos as eleições agora há pouco e trouxemos dois especialistas no assunto. Aqui conosco está o doutor Eric Perestrelo e a doutora Suzy do Rios, ambos, né, especialistas na área eleitoral. Doutor Eric Perestrelo está presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da Ordem dos Advogados, é isso mesmo? Isso mesmo. Muito bem. Por gentileza, doutor. Agradeço a presença e vamos falar um pouco sobre toda essa parte eleitoral. Maravilha. E a doutora Suzy do Rios está presidente da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil também, por gentileza. Sim, agradeço, doutor, o chamado, né? Estar aqui, poder passar um pouquinho do que a gente pretende, até como presidente da OAB Osasco, da comarca, né? Sensacional. Não, é OAB, independente se for da comarca, a senhora também, pelo que eu soube, vai participar das comissões seccionais correspondentes, né? Sim. Então o time aqui está de peso e interessantíssimo. Doutor Eric, eu vou pedir para que o senhor exponha aqui, contextualize a gente sobre este tema pontualmente, né? Por que que o senhor propôs esse tema para nós discutirmos? Lógico, tem assuntos diretamente ligados à especialidade de vocês, mas fala um pouquinho para a gente aqui, sua história, por que de chegar nesse ponto aqui? Sim, a gente, eu e a doutora Suzy, as nossas comissões, elas são muito equivalentes. Então, a gente foi muito bom até a presença dela aqui, porque a gente vai poder falar sobre o nosso propósito como comissão. Eu trabalho há um certo tempo nessa área eleitoral, tanto em registro de campanha, prestação de contas, defesas administrativas em todo o caráter eleitoral. Então, trazer um pouco sobre o que são os crimes eleitorais, porque como as eleições são de 2 em 2 anos, a gente só fala nesse tema. Aí ele morre um ano, é tipo carnaval, a gente só lembra naquele momento e passou esse tempo, fica perdido. E para a população em si, essa parte eleitoral, a parte de campanha, é uma parte que o pessoal não leva muito em consideração. Então, eu acho importante a gente falar sobre os crimes eleitorais, porque mesmo quando a campanha acaba, esses crimes continuam acontecendo. E normalmente acontecem nesse intervalo, são julgados nesse intervalo. Então é interessante a gente falar um pouco sobre isso para que a gente tenha uma base de como eles acontecem e de uma forma que a população em geral consiga detectar quando acontece um tipo de crime desse. Sensacional. Na verdade, eu não atuo na área, então eu quero entender como um leigo da base, né? Doutora Suzy, o que que são, vamos falar claramente, crime eleitoral aqui, o que que é caracterizado, como que é isso? Explica mais ou menos Então, pra ó, os gente aqui. crimes eleitorais são vários, tá? Eu vou falar de dois em específico, porque eu acho que esses dois eles são populares, entre aspas, mas muita gente não conhece a fundo, né? Que é boca de urna. Acho que todo mundo sabe, né? Quando fala assim, crime, boca de urna é crime. Mas ninguém sabe exatamente como é que funciona, né? Não é só o cara tá lá na porta do local de votação, não é só ele entregar um panfleto, não é só isso. Tem mais coisas por trás disso, que às vezes, né, ali tá em outro local, fazendo ali a persuasão daquilo. Então, tudo isso que fica meio ao escondido acaba sendo um crime também e que é difícil para se pegar, né? Então, é uma coisa que a população fica meia leiga nessa. E então, assim, pegando o gancho aqui do Dr. Eric, eu acho que o que nós, eu e ele, com os nossos estudos, o que a gente quer? Trazer o combate à desinformação. Porque a gente tem o Código Eleitoral, a gente tem a Constituição Federal, a gente tem N canais para, né, para transparência disso tudo, que é o sufrágio, né, o voto, Sim.
Mas a desinformação popular é gigante. Então, o que a gente quer é isso, é entregar um pouco do que a gente sabe para geral, para a população, né? Para os advogados, porque às Sim, é vezes as importante. pessoas, os advogados nem se interessam pelo assunto, então a gente quer na nossa casa trazer os advogados também, né, nesse interim, e para a população em geral, sabe? Para os jovens, que, né, para as crianças que são o futuro da nossa nação. Então, como o doutor Eric falou, é um tema que as pessoas não se importam muito. Todo mundo quer discutir política, né? Quer discutir, quer brigar com a família, mas ninguém quer saber a fundo como é que funciona. Então, vamos trazer informação. Precisamos. Na verdade, pelo que eu vejo, né? A senhora mencionou a boca de urna como crime eleitoral. A gente sabe que é, só que quando você lembra da boca de urna, não passou pela minha cabeça, quando falamos aqui no início sobre crimes eleitorais, a boca de urna. Olha que coisa. E, e, Quais a- e- outros exemplos, doutor Eric? Quais outros crimes que nós temos aqui? Nós temos a difamação eleitoral, que foi muito divulgada como fake news, como as fake news. Tem o crime de compra de votos, que é o captação de sufrágio, que se chama. É, Existem, na verdade, inúmeros crimes. A lei eleitoral, que está dentro do Código Eleitoral, que é um código de 1965, então, e vem passando por pequenas modificações, inclusive no Senado Federal, hoje está em andamento uma lei que é um novo Código Eleitoral, que mudaria muitas coisas, porque de 65 para cá mudou, tem urna eletrônica, um grande problema que a gente vai ter no futuro, que é a utilização das inteligências artificiais, que nessa eleição a gente já sentiu alguma coisa. Nas próximas eleições, as inteligências artificiais vão estar tão desenvolvidas que será uma luta pro TSE distinguir o que é real e o que não é. Nessa última eleição é a primeira que a gente enfrentou a IA, mas a IA ainda não tem um poder que já terá em 2026. Então, e o crime de compra de voto é interessante até o que a doutora Suzy falou, que é referente a esse desconhecimento da população. Porque, por exemplo, o crime de compra de votos, o crime de compra de votos, por exemplo, todo mundo acha que o criminoso é apenas aquele que vai lá e oferece uma cesta básica para o eleitor, mas o eleitor que recebe essa cesta básica e vota também comete o crime. Então, isso é uma coisa que a população em geral não sabe disso. Mesmo da boca de urna. Boca de urna é folclórico. No Brasil virou uma coisa folclórica. Todo mundo, você vai lá, o dia que você vai votar, tem o seu vizinho, tá lá entregando um panfletinho, tudo. E isso passa. Tanto que num estudo que foi feito, na eleição de 2022, houveram no Brasil inteiro 147 boletins de ocorrência referente à boca de urna. Nada toca para frente. No máximo, eles fazem o recolhimento, inclusive no meu local de votação, eu acompanhei um flagrante, que era até a Polícia Civil que efetuou esse flagrante, e levaram um morador próximo na minha casa, levaram ele preso por boca de urna. Mas não deu procedimento. Da parte da tarde ele já estava lá na frente de novo dando. Então, não se leva muito em consideração esse tipo de crime. Então, é uma coisa que nessa ideia do novo Código Eleitoral, eu acho que teria que rever esses crimes para que realmente seja aplicado a devida. Eu tenho dúvidas aqui. Você trouxe alguns crimes e que são, por sinal, conhecidos. Um aqui eu não tinha conhecimento dele, eu conhecia de uma outra forma. Mas eu vou passar essa dúvida aqui para a doutora Suzy. Difamação eleitoral, boca de urna, compra de votos. Estes crimes, doutora, eles só ocorrem durante o processo eletivo? Quando é a data da ocorrência do crime? Quando que eu tenho essa tipificação? Ela está solta. Se eu falar mal de alguém hoje, de um político, eu vou deixar para os dois, na verdade, eu estou cometendo um crime de difamação eleitoral? Eu estou cometendo esse crime? Se aqui Sim. no podcast eu falar algo, eu difamar um político, eu já estou cometendo. Não precisa estar no processo Não. eleitoral. Lembra?
as dúvidas aqui a gente tem que esclarecer para o leigo. E eu estou fazendo uma pergunta de leigo mesmo. Alguns artigos, sim. Alguns artigos, eles ocorrem durante o período eleitoral. Boca de urna é só sim, no dia aí da eleição. por óbvio, sim, né? Mas a compra de votos, eu posso já pensar que um candidato possa estar comprando votos desde já. Isso existe? Ou é só no momento do processo eleitoral? Existe, mas exatamente o que a gente discutiu. Isso é levado mais em consideração durante o período eleitoral. Pode estar ocorrendo, ocorre. Muitos, a gente sabe que muitos candidatos vivem desse populismo. De lá, dar dinheiro, vou auxiliar a comunidade e tal. Isso, se você for analisar, é uma compra de votos. Sim. Se ele fica lá 4 anos entregando cesta básica, é uma compra de votos. Mas você não consegue tipificar. A tipificação do crime diz que a compra de votos ocorre naquele momento período eleitoral. Naquele período eleitoral. Entendi. Fala pra gente, doutora, sobre difamação eleitoral. Como que é essa situação? Então, a difamação eleitoral, eu acredito que ela entra muito entre os candidatos, né? E também pela população, como você disse aí, né? Sobre o período eleitoral e não eleitoral, e o doutor Eric acabou fazendo um comentário que acaba que as pessoas, né, que não dá em nada, né? Vamos falar assim, né? Por quê? Porque, assim, para o crime eleitoral precisa se comprovar. Precisa de uma comprovação eficiente. É difícil de... Porque senão não vai para frente. Então, quando você leva isso para o Ministério Público, você tem que ter provas robustas do que você está apresentando. Se essas provas são ineficazes, não vai dar. Por isso que existe essa impunidade, né? Porque, primeiro que o cidadão tem a desinformação. Então, ele até pode ver, pode presenciar o crime, mas ele não sabe o que fazer. Né? Ele não sabe que ele pode ir denunciar nos canais do TSE, ele pode ter ouvidoria, né? Mas ali ele vai ter que se identificar, juntar fotos, juntar vídeos. Ele precisa disso. Mas aí entra de novo a desinformação. Ele não sabe. Eu tô indo, vou voltar lá atrás. Tô indo votar e vi o rapaz, uma pessoa fazendo boca de urna. O que eu faço? Qualquer pessoa que estiver ali, trabalhando ali pro eleitoral, você pode chegar e comunicar, olha, tá acontecendo isso, isso aqui. Ali vai ser tomada a providência cabível. Então, a parte que você me perguntou de difamação é a mesma coisa. Vai existir as fake news, né? Vai ser aqueles falatórios até de concorrentes, tem da população, mas e aí? Como é que acha depois? Né? Qual que é a diferença entre essa difamação eleitoral e a fake news? São crimes diferentes? Que diferencia uma coisa da outra? A fake news ainda não se chegou ao cerne da fake news. Uhum. Tanto que várias das denúncias de fake news na última eleição caíram no artigo da difamação eleitoral. Porque a fake news, muitas vezes, ela é eletrônica. Então, como também a lei eleitoral é de 1965 e nem se pensava nessa história da difamação eleitoral e das fake news, muito pouco se tem juridicamente falando isso. Existem várias decisões que definem se realmente foi cometido esse tipo de crime eleitoral, mas como a doutora Suzy falou, é muito difícil de se comprovar. Muitas fake news, difamações eleitorais são de caráter eletrônico. Então, até, a gente já entra até no aspecto de discutir a lei que querem fazer essa é a lei eleitoral. Essa lei, não, da lei que está sendo discutida das fake news. Das fake news. Porque não existe um parâmetro hoje. Não dá para saber. Muito das fake news que ocorreram nessa última eleição, você não consegue encontrar quem é o autor dessas fake news, porque por ser o mundo virtual não ter ainda uma... eu sei onde você está querendo chegar. A gente não tem como identificar, né? aquela fonte. Identificação da fonte. Na verdade, as nossas fake news estão vindo lá de Bangladesh. Sim. O cara está postando lá o tempo todo. E a gente está aqui. Né? Eu entendi perfeitamente.
Ok, você falou que está tendo um projeto, uma proposta de reforma aí da lei eleitoral. Isso é a reforma política que eles estão propondo? É, a reforma política do todo. É a Desde, reforma do desde Código? de 2021 ela está em andamento, hoje ela está no Senado, é, mas o principal motivo que torna ela inexequível é a discussão sobre o fundo eleitoral, que é um grande problema também que a gente tem nos crimes eleitorais, que muitos crimes eleitorais acontecem, é até o que a gente tinha comentado anteriormente, dos crimes que acontecem durante o período eleitoral e depois são esquecidos conforme vai passando o tempo, porque muitas prestações de contas não batem, que vem advento desse fundo eleitoral. E existe todo esse problema do advento, a pessoa não consegue comprovar e por conta disso o processo anda e a gente acaba nem sabendo o que aconteceu no final desses julgamentos, porque a população não fica em cima para acompanhar o desfecho desses julgamentos. Tem muita coisa que é arquivada, então nem dá continuidade. Você falou da questão do fundo eleitoral, mas existe um crime eleitoral que é o abuso de poder econômico. Doutora Suzy, o que caracteriza esse crime eleitoral? Você sabe dizer o abuso de poder econômico? O que é? Quando que eu cometo um abuso do poder econômico? O que é, efetivamente? Consegue nos trazer essa clareza da informação? Ou a senhora ou o Eric, estão à vontade, tá? O debate está aberto aqui. Sobre o Abuso de poder abuso de econômico. poder econômico, ocorre quando um candidato se utiliza ou do seu próprio patrimônio, quando ele tem o seu próprio patrimônio, ou de resgates de campanha, valores de campanha, onde ele se utiliza desse valor de uma forma que não está dentro do cerne da lei eleitoral, de forma de porque existia nessa última eleição, existiam parâmetros para gastos dos valores eleitorais, tanto em propaganda online, quanto tivemos até um dos candidatos aqui de Osasco que se utilizou o espaço que tinha delimitado, ele se utilizou um espaço maior do que a lei previa. Então, a utilização indevida, que não estejam dentro dos parâmetros daquela organização da eleição que está acontecendo, pode caracterizar o abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico. Entendi. Isso não tem a ver diretamente com o fundo eleitoral. É pessoal do candidato. Ou não, ele pode usar ali esse fundo eleitoral, porque tem Pode ser essa usado. discussão, não Sim, tem? Acho que sim, teve candidato aí à Prefeitura de São Paulo, salvo o melhor juízo, que tinha um poderio econômico sim, gigante sim. e questionaram muito isso, não foi? Sim, sim, porque ele fez um uso absurdo na parte online. Ele Sim. entrou de uma forma absurda, contratou escritórios, contratou blogueiros, Os caras de contratou Bangladesh, né? para ficar bombardeando com. Porque Aí é existe toda desleal, uma, né? porque existe toda uma legislação que, até para que não ocorra o envio indiscriminado de mensagens de texto para o eleitor, até porque prejudica o eleitor, o cara fica Sim. recebendo o tempo inteiro. E o cara despejava toneladas de. Eu aqui em Osasco recebi pelo menos umas Informação, né? 3 mensagens em WhatsApp desse candidato e nem voto em São Paulo. Vou fazer uma pergunta que está na nossa pauta aqui. Para a doutora Suzy aqui. Sistema eleitoral brasileiro, né? Ele é robusto, mas o que precisa ser aprimorado para evitar esses tipos de crimes, doutora? Fiscalização, mecanismos, que a senhora, qual que é a sua visão? Então, ele é robusto, sim, tá? O que se tem assim em mente é que não seria um código robusto. Sim, ele tem muitas coisas assim, ele é um código bem amplo, tá? Mas eu volto ao combate à desinformação, que é o que o código vem trazendo. O código traz isso, que precisamos disso, né? Não adianta nós termos um código robusto e não ter a informação dele. Então,
E a fiscalização também, mas também a fiscalização eu vejo também como uma responsabilidade do cidadão, do povo. Porque, como eu disse no início, é muito fácil você discutir política e não saber o que você está falando, e não saber o que o cara fez, aquele seu candidato, a ficha que ele tem anterior, como é que funciona ali para ele se eleger, como é que funciona o processo, né, até chegar a representar o povo, o que que faz um vereador, o que que faz um deputado. Então, assim, ninguém sabe nada. Então, você pode ter um código robusto, mas não vai ter fiscalização. Quer dizer, tem-se fiscalização, sim, mas eu digo que a fiscalização maior, que somos nós, ela é fraca, por falta de conhecimento. Então, eu diria que, como o doutor Eric falou, o código é de 65, vai fazer 60 anos. Me parece que esse ano aí, talvez, né, ele saia. Tem uma outra mini reforma aí de 2023, né, ali na constância dele. Mas ele também, o que ele vem para isso, porque por ele ser tão antigo, né, ele vem para combater essas desinformações que a gente acaba que não tem fiscalização, porque eu posso fiscalizar, você pode fiscalizar, ele pode fiscalizar, todo mundo pode, mas ninguém faz, né? Porque não sabe. Então é isso, basicamente é isso. Parte do Estado, essa fiscalização, não caberia para o Estado, é que nem o doutor Eric trouxe aqui, né? A gente sabe que tem boca de urna, mas não acontece nada. Então parece que não tem um interesse também do Estado em fazer isso Então, acontecer, né? da parte do Estado o interesse é baixo, né? Porque convenhamos, o processo eleitoral no Brasil também é um processo. São pessoas voluntárias que vão trabalhar no processo eleitoral, mesários, aquela turma Que toda, né, não que gostam. movimenta o país inteiro, que não gosta. Então imagina quem que gosta de fazer uma fiscalização? Só quem é de partido. Só quem tem Exatamente. interesse direto que alguém seja eleito Exato. teria esse interesse. A sociedade em si, eu penso que a mudança ela vem acontecendo devagar, a sociedade vem tendo uma consciência política maior do que era, é, mas todo movimento no Brasil ele está acontecendo de uma forma gradativa. Vamos lá. Nós não gostávamos de política até alguns anos atrás. Nós gostávamos de futebol. Então você chegava nas empresas, você trabalhava na empresa X, eu acho que era de quarta ou quinta-feira o futebol. E aí na quinta-feira todo mundo falando do time. Sim. De uns anos para cá, você chega nas empresas, as pessoas começam a falar de mais de política e menos de futebol. Então o Uhum. brasileiro ele entra naquela onda de todo mundo buscar algum tipo de conhecimento, tratou um pouco a política como um time de futebol, o mesmo tratamento que se dava para o futebol, o brasileiro começou a dar para a A política. Sim. polarização trouxe Exato, isso. é a Polarização. polarização. Então, o brasileiro começa a enxergar como time. Então, eu sou do time A ou do time B. Pois bem, mas é um ponto positivo, porque de certa forma ele se incluiu Sim. dentro do cenário político. Ele está um pouco mais buscando essa consciência política, mas não que ele esteja consciente. Agora eu penso que vem o momento do esfriamento disso tudo. São ondas, né? Então ele entrou Sim. nessa onda, movimentou tudo, agora dá uma esfriada e ele começa a ter uma consciência política mais apurada. Espero, Acho né? que a gente pegou um ápice político no Brasil que a gente nunca teve, Sim, que foram duas grandes potências brigando entre si. Uhum. as polarizações, né? Sempre teve. Na verdade, o Brasil nunca teve polarização, sempre tinha uma pessoa, uma imagem única que passava aquele seu tempo, passado isso, vinha outra. E dessas vezes tiveram duas figuras antagônicas ainda que trouxeram esse sentimento de fla-flu, É, disso. Por um lado, isso é bom, traz todo mundo para a política, traz as pessoas que nunca pensariam em política, trazem para a política. Por outro lado, existe o extremismo que faz com que famílias deixem de se falar, sim, sim. coisas absurdas que aconteceram Mas nesses últimos tempos. penso, né, que seja questão da onda. Agora as pessoas começam
ter uma consciência maior política e começam a esfriar um pouco esses ânimos e realmente discutir política. Acredito que será dessa forma. E aí sim, hoje eu vejo uma eleição de vereadores onde o eleitor começa a ter a consciência um pouco maior. Ainda estamos engatinhando, doutora. A senhora está certa, o brasileiro não sabe o que um vereador faz, não sabe o que um deputado faz, mas eu acredito que nós começamos a engatinhar, justamente por conta dessa onda. Foi necessária essa movimentação toda de polarização, e agora eu acho que as coisas começam as pessoas começam a ter mais um pouco de consciência. Isso eu acho que é essencial. Nós já estamos caminhando para os nossos 5 minutos finais. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho de OAB e um pouquinho de projetos que vocês têm. Estamos falando aqui com 2 presidentes de grandes comissões que vão estar envolvidos diretamente com essas questões. Doutora Suzy, quais são seus projetos por estar à frente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil? Conta para a gente aqui, pode contar diretamente ali para a câmera. Tá. Conta para os advogados, né? O que a senhora pretende trazer aí? Tá bom. Então, enquanto presidente da comissão eleitoral, eu pretendo trazer para os colegas da entidade de classe essa informação, a parte de cursos, boas palestras, né? Pessoas renomadas. Eu quero, assim, enriquecer nossos currículos. Eu me incluo e incluo a todos no nosso currículo. E assim, a OAB, ela tem um peso muito grande perante a sociedade, né? Então, com relação à sociedade, o que nós queremos fazer? Parcerias com escolas, universidades, organização, né, governamentais, não governamentais, entidades de classe, todos os lugares que pudermos levar essas informações. E, principal, jovens e crianças, porque política é educação. Eu tô aqui, tenho 30 anos que eu advogo e posso dizer que, assim, na minha época não tinha educação. Talvez por isso que, né, o pessoal fica discutindo política. Se a gente pegar e começar a educar a criança agora, nós vamos ter uma nação muito melhor. Então, assim, o que vai partir da gente é exatamente isso. Muito bem. E é um papel fundamental da Ordem dos Advogados, né? É o papel dela junto à sociedade. Doutor Eric, quais são os nossos projetos, o projeto do senhor aí com relação à comissão que o senhor vai presidir nesse próximo triênio? Fala aqui para nossa câmera. A comissão essa comissão, a Comissão de Assuntos Legislativos, eu já capitaneei ela na primeira gestão do nosso atual presidente, enquanto nosso atual presidente Alexandre Volpiani era vice-presidente. Na gestão dele como vice-presidente, eu fui presidente dessa mesma comissão. Já naquela época, tivemos alguns avanços, porque o trabalho desta comissão é fazer a integração entre a OAB, o legislativo, o executivo aqui do município e o cidadão. Porque a OAB, o advogado é aquele que vai legislar, é aquele que vai se manifestar sobre as leis que existem. O legislador vai legislar e quem sofre ou não com o que eles legislam é o cidadão. Então, o nosso trabalho vai ser fazer essa integração. A gente pretende inserir vários projetos com contatos diretos com os vereadores, o auxílio, tanto na feitura de novos projetos, quanto na análise de projetos que forem apresentados pelos vereadores. E eu e a doutora Suzy, como vamos trabalhar em conjunto, a gente também quer integrar, até dentro do que a doutora Suzy estava falando, sobre a gente trazer cada vez mais cedo essa discussão eleitoral para a vida do cidadão. A nossa ideia é fazer uma proposta do OAB vai à escola eleitoral. Levar para as escolas um pouco das crianças de
quinta série, quinto ano, não é mais quinta série, né? Do quinto ano, algumas informações sobre o poder do voto, o custo do voto, em quem você vota, qual vai ser a obrigação dele, como você pode cobrar em quem você votou. Então, é um projeto que a gente pretende desenvolver em conjunto com a comissão da OAB Vai Escola. Eu acho que é um projeto que vai ser inovador. Eu acho, a gente pesquisou e não existe ainda esse projeto. É um projeto inovador que eu acho que vai trazer para a população um pouco de luz em cima desse tema que o pessoal, normalmente, as pessoas querem distância. Ninguém gosta de político, ninguém gosta de política, mas é a população que sofre com a decisão desses políticos. Então, a ideia desta comissão é trabalhar tanto para a sociedade quanto para os advogados. Muito bem, sensacional. E nós temos grandes trabalhos aí para fazer nos próximos 3 anos. Os presidentes de comissão, agora eu vou falar, né, de projetos que temos ali. Os presidentes de comissões têm muita tarefa e estão imbuídos. Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, né, e que eu senti já de todos os presidentes ali, estão todos querendo trabalhar. Não tem um presidente de comissão que foi nomeado ali na ordem que eu vi que foi por amizade, ou mesmo que tenha sido por amizade, mas eles querem fazer. Sim. Eles Inclusive, estão com essa gana para trabalhar. Inclusive, na composição das comissões, eu tenho entrado em contato com alguns presidentes de comissão. As pessoas estão pensando meticulosamente em quem colocar de vice-presidente, em quem colocar de secretário, quais os membros que vou chamar. Inclusive, a minha vice-presidente, mandar um beijo para a minha vice-presidente, a doutora Jeane, está empolgadaça para o trabalho, já arregaçou as mangas, está estudando direito eleitoral para poder estar presente nessa revolução que a gente quer fazer aqui em Osasco. Sensacional. É uma revolução mesmo. E vai haver. E lógico, o Fato Jurídico fica sempre muito grato a essa parceria toda que está sendo estabelecida aqui. É algo que vai enobrecer de fato e é uma voz para os advogados que estão ativos, que estão participando ali conosco. Vai ser bem interessante. Meus amigos, chegamos ao final. Vou passar aqui para a doutora Suzy fazer as considerações finais, o seu recado para a sociedade, para a advocacia. A doutora pode falar olhando para aquela câmera ali. Tá. Bom, inicialmente eu vou novamente falar sobre os meus colegas, né? Eu quero fazer uma chamada para todos os colegas, os 5.000 advogados inscritos na OAB de Osasco, que a Comissão de Direito Eleitoral está aberta a todos. Eu quero muito que todos estejam conosco. Se tem 5.000, eu quero 5.500 advogados. Eu quero todos de verdade. Vamos aprender juntos, vamos viver juntos, fazer memória, fazer marco, né? Mudar a história da nossa instituição, da nossa cidade, enfim. E para a população também dizer que a OAB está aberta, a Comissão de Direito Eleitoral está aberta. Nós vamos fazer muitas coisas para a população, para os jovens, para os estudantes, como disse o doutor Eric. Enfim, estamos abertos. Nós queremos também a ajuda de todos, né? Para trazerem dúvidas, para participar conosco. Enfim, a OAB é de todos. Sensacional. Doutor Eric, suas considerações finais também para aquela câmera. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse renomado podcast. Sempre quis participar aqui com você, Targino. Sensacional. Então, agradeço. Concordo com a doutora Suzy. A OAB está aberta, a OAB é uma entidade que sempre esteve e está aberta à população. Nossos amigos, nossos colegas advogados, eles são obrigados a participar. Eles têm que estar presentes. Isso, quando a gente fez o juramento no recebimento da nossa carteira, uma das partes desse juramento a gente disse que iríamos dar o nosso trabalho à sociedade. Então,
Se você não quer trabalhar na parte eleitoral, se você não quer participar da parte eleitoral, a gente tem mais de 40 comissões. Então, peço para que os colegas venham, participem, vamos deixar nossa casa viva novamente. Vamos fazer, na minha comissão especificamente, eu quero trazer a Câmara Municipal para vir trabalhar junto com a gente. A gente tem uma necessidade muito grande, como eu digo, o pessoal não gosta de falar de eleição, ninguém gosta de eleitor, ninguém gosta de candidato, mas no final das contas são eles que decidem como a gente vai viver. Então a gente precisa do apoio deles. Peço também que os vereadores, partidos políticos, venham com a gente, venham nessa comissão, dar uma força para a gente, para que juntos a gente consiga mover essa máquina grande que é Osasco. Sensacional. Eu que agradeço a presença da doutora Suzy Rios, a sua presença, agradeço por aceitarem o convite. Não estou aqui enquanto ordem, mas temos dois grandes representantes da OAB aqui hoje e fico muito honrado por isso, evidentemente. Quanto mais autoridades nós trouxermos aqui para o fato jurídico, maior a qualidade técnica do nosso programa, do nosso podcast. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham e volto a dizer, tem muitas novidades vindo por aí em 2025. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.